Olá pessoal, eu sou o Frank Ataídes, do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E quem gostar, se inscreva no canal, curte, compartilhe, né? Só assim esse vídeo vai ter mais visualizações e informações vão ser passadas com a mais absoluta verdade a respeito do fato. Hoje eu vou falar do ministro Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente. Tá? Ele deu uma entrevista há um dia atrás no Morning Show, que é o canal da Jovem Pan, um canal de extrema-direita, né, de conservadores, reaças, né, e para tentar se explicar. Né? Ele começa falando que a Amazônia tem que passar, né, devido às críticas que o país tem recebido, principalmente da Europa, a ameaça de boicotes internacionais por causa da devastação da floresta amazônica, e a gente vai ver os números aqui, tá? Ameaça de embargos comerciais, né? Inclusive até a China também, né? Embargos comerciais que podem levar o Brasil ao fundo do poço devido à falta de países para fazer negociações comerciais e diplomáticas, tá? Ele fala do desenvolvimento sustentável, né? Quando você vê um capitalista falar de desenvolvimento sustentável, né, utilizando a floresta, pode crer, ele vai devastar a floresta, tá? Com certeza, tá? Já começou a devastação do meio ambiente, né? Com a PEC que ele falou sobre, né, o marco regulatório da água. Na verdade, é uma PEC que força os municípios e estados a privatizar a água. Por quê? Porque até 2002 os estados e municípios deverão apresentar projeto de saneamento básico. Isso está no capítulo 19 do projeto de lei, né? Caso o projeto não esteja de acordo com o governo, com o que o governo pensa, essa água poderá ser privatizada, né? Esse marco regulatório dá esse direito, né? E quem é que vai avaliar os projetos? É o próprio governo federal, que é composto por Paulo Guedes, o ultraliberal, que só diz que até o Palácio do Planalto, se pudesse, ele privatizaria para poder morar dentro, tá? Então, é um projeto que ajuda a privatizar a água. Aí logo em seguida o Ricardo Salles fala que já ele está num governo que há um ano e meio não tem corrupção. Começa com ele, que é corrupto, né? Ele é condenado em segunda instância, né, por falsificação de mapas de preservação de meio ambiente quando foi secretário do Estado de São Paulo, do meio ambiente, né? Falsificando mapas, forçando, perseguindo funcionários para falsificar mapas, né, de área de preservação ambiental para poder passar para garimpeiros ou para empresários, né, derrubar áreas de preservação ambiental, assim devastando o meio ambiente paulista, né, nas margens do Rio Tietê, que o Rio Tietê nasce bem limpo, né, para facilitar empresários. É também acusado de enriquecimento ilícito. Ele tem uma série de processos e é condenado, inclusive, em segunda instância, né, por enriquecimento ilícito. Né? Começa por ele. Né? Eu não vou nem falar da família, né, porque aí todo mundo já sabe o que acontece, a gente não precisa nem falar. Né? Um governo que não tem corrupção. Né? É, Ele disse que o presidente só fala a verdade. Aí também aí ele está forçando a barra, né? O presidente já mentiu mais de 8.452 vezes. Né? Ele mente todos os dias. Todos os dias ele mente e logo em seguida ele vai para a TV e mente de novo. Depois de mente, desmente, mente de novo. Né? É um presidente mentiroso, ele é mitônomo, né? É uma pessoa compulsiva a mentir. Ele mente muito, né? Como ele, né, o presidente que diz a verdade, né? Ele disse que está aberto à crítica, né? O governo está aberto à crítica. Não, não está aberto. Nem o governo, nem muito menos os bolsominions que atacam todo mundo, né? Pensando que está xingando uma pessoa de comunista, né? Quando está tentando ofender uma pessoa, porque são tão desinformados que não sabem que ser comunista é um privilégio e não uma ofensa, né? Ser subversivo é um privilégio, né? Porque você quer mudar a ordem que está para uma ordem melhor, com uma igualdade melhor para todos. Então, ser comunista é um privilégio, né? E eles acreditam, são tão ignorantes que chamam banqueiros de comunistas, né? Banqueiro que
explora a classe trabalhadora, né, de uma forma escorchante, e eles são comunistas. A Globo é comunista, tudo bem. Se perguntar para eles, eles nem sabem o que é comunismo, né? É, ele diz que não vai aceitar patrulha ideológica. Quando ele fala que não vai aceitar patrulha ideológica, ele já está usando a ideologia. Tá? Ele tem uma ideologia de direita e ele não aceita o diálogo com a ideologia da esquerda. Não é? Quando ele fala em patrulha ideológica, ele já tem ideologia. Né? Ele critica as ONGs, por quê? Porque ele tem uma ideologia de extrema-direita, e a ideologia de extrema-direita é a facilitação da agressão ambiental, não só à floresta amazônica, como as reservas ambientais, né? A agricultura familiar, né? A lideranças comunitárias, né? Como ele mesmo disse, está gravado no vídeo, eu vou deixar no link aí, no dia 22 de abril, daquela reunião ministerial, que ele fala: vamos aproveitar que a imprensa está olhando para a pandemia e vamos passar a boiada aí, né? Passar leis que facilitem, né, a agressão sistemática ao meio ambiente, né? Tanto que, né, ele desarticulou todo o IBAMA, ele desmontou todo a fiscalização do IBAMA para impedir, né, as multas, facilitou que os empresários recorram às multas, né? E essa desmontagem do IBAMA e a diminuição sistemática das verbas permitiu com que o desmatamento fosse mais sistemático, sem o controle do IBAMA, né? Inclusive, eles demitiram, não sei se vocês lembram, no começo do governo Bolsonaro, o presidente do INPE, porque disse que os aumentos das queimadas eram sistemáticos, e o presidente o demitiu porque, né, sob a alegação que ele tinha que falar primeiro com o presidente para depois falar para o mundo, um especialista em meio ambiente reconhecido internacionalmente, né? Também ele destruiu os conselhos ambientais em todo o país, tá? Não tem mais participação da sociedade civil na proteção do meio ambiente brasileiro, né? Ele disse que quando ele assumiu tinha 50% de déficit em funcionários. Na verdade, quem é contra funcionários é esse governo, né? Que inclusive quer fazer uma reforma para tirar a estabilidade do funcionário público, para fazer dele marionete, né? E também demitir funcionários públicos em massa para sobrar mais dinheiro para os bancos enriquecerem, que é esse o sonho de Paulo Guedes, né? Ele fala que Bolsonaro reduziu o desmatamento, né? Maior que nos últimos 20 anos. Ué, como é que reduziu se a fumaça das queimadas da floresta amazônica chegaram até São Paulo, né? O mundo todo, né, fez críticas ao Brasil, né, em relação às queimadas da floresta amazônica. Ah, mas a floresta amazônica não é deles, é do Brasil. É do Brasil, do povo brasileiro, e a maioria do povo brasileiro não quer ver a floresta devastada. Então o presidente tem que respeitar, né? Não tem que dar essa floresta para grileiros, para grandes proprietários de terra, né, que exterminam índios e outras lideranças dentro da floresta, né? Critica. Bolsonaro faz. Ele diz que Bolsonaro é um defensor da floresta, né? Mas ele faz crítica às demarcações indígenas, faz crítica às demarcações dos quilombolas, não é? E faz crítica às demarcações de reservas ambientais, não é? É um defensor, né? É um defensor da floresta amazônica, mas trabalha sempre contra a floresta amazônica. É um governo de mentirosos, né? De pessoas formadas por pouco caráter, né? Culpa a ideologia. Ele diz que a ideologia é que atrapalha o governo, né? Quando ele fala novamente em ideologia, é sinal que ele tem ideologia, não é? É só pegar o comentário que ele fez em relação ao Chico Mendes, que ele não conhecia Chico Mendes, não é? Chico Mendes, que foi a maior liderança sindical da floresta amazônica, dos seringueiros, foi assassinado a mando de grileiros de terra,
né, no finalzinho dos anos 80, né, reconhecido internacionalmente, e ele não conhecia, o país todo conhece, o mundo todo conhece, e diz que Chico Mendes, na visão dos ruralistas que são proprietários de terra, era um agitador. Mas na opinião do mundo inteiro, ele era um protetor da floresta. Então ele tem lado, o lado dos ladrões de terra, que são os grileiros de terra. Tá? Vão contratar empresas privadas para vigiar a floresta amazônica e as áreas de preservação ambiental. É a mesma coisa de colocar uma raposa dentro do galinheiro, não é? Os caras... 2019, a devastação na floresta amazônica aumentou 85%, né, em relação a 2018. 2020, só em abril, 64%. Só em abril, né? Foram devastada uma área, né, de quase 600 metros quadrados, 600 quilômetros quadrados, do tamanho do estado da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Uma área que foi devastada só no mês de abril, tá? No mês de maio, 34%, né? Ele faz crítica aos europeus que não estão aceitando e que estão criticando duramente ele, e ele pode cair em virtude, inclusive, dessa crítica europeia, né? Que os europeus têm uma ideologia. Novamente, ele entra na questão de ideologia, mostrando que ele também tem ideologia. Quando você fala em ideologia, você tem ideologia, tá? Você tem um lado, você está falando que o cara tem um lado, né? Ele diz que os países europeus são, né, quase que ele fala que são comunistas, né? E a Europa, todo mundo sabe que é dominada pelo capitalismo europeu, né? Inclusive o bloco europeu, né, que se fizer sanções comerciais no Brasil, o Brasil está quebrado porque, né, tudo indica que Donald Trump pode perder a eleição também, e aí o Brasil se torna um pária abandonado por todo o planeta Terra, né? Boicotes internacionais. Os boicotes internacionais estão se anunciando, tá? Por que estão se anunciando? Porque não a devastação, mesmo com todo o aviso europeu, a devastação ainda continua na floresta amazônica. Não o mundo todo está percebendo a farsa que é esse governo, não é? Tanto na questão do ataque sistemático à floresta, o ataque sistemático às tribos indígenas, né? É um governo que mostra que não gosta da classe trabalhadora, não gosta de pobres, não gosta de índios, não gosta de quilombolas. Para eles, o pessoal que importa, né, é o pessoal da Faria Lima, os Faria Limers, né? Para eles o que importa são os banqueiros, são os grandes empresários, são os grandes ruralistas, né? Para eles o que importa, né, é fazer política para rico e não política para pobre, né? O próprio Jair Bolsonaro já disse isso, que política para a classe trabalhadora é coisa do PT, né? Ele criou a lei de livre mercado e o trabalhador que se vire agora, né? Porque não tem política de geração de emprego. E se tiver política de geração de emprego, eu vou falar logo sobre a precarização ou lumpen-proletariado, né, que foi criado depois da reforma da Previdência e da reforma do trabalho e da lei de terceirização da atividade do começo ao fim, né, que torna o trabalhador um quase escravo, né, do empresário, que pode explorá-lo e não recebe nenhuma punição, porque inclusive Jair Bolsonaro criou um governo sem o Ministério do Trabalho, justamente que não era um ministério de urgência, não era um ministério que ele queria, e é um ministério que foi criado em 1931 e todos os governos tiveram, só foi extinto por ele, que detesta a classe trabalhadora, e era o ministério responsável por proteger justamente a classe trabalhadora. Ok? Essa foi a minha participação e até a próxima.